Seja bem-vindo ao nosso canal de contos e relatos de terror. No vídeo de hoje você vai ouvir 5 histórias que vão fazer sua espinha gelar e deixar você com os cabelos em pé. Prepare-se para adentrar uma floresta assombrada, onde criaturas sinistras espreitam entre as sombras. Testemunhe encontros sobrenaturais e mistérios arrepiantes que desafiam a lógica humana. Estas histórias vão mexer com seus medos mais profundos e deixar você ansioso para descobrir o que mais está escondido nas sombras da noite. O último quarto. Devemos ter muito cuidado ao adquirir uma nova casa, pois ninguém pode saber os estranhos mistérios que podem estar guardados em seu interior, mesmo no último quarto. Apesar dos nomes terem sido alterados, a história que irei contar é verdadeira. Por volta do ano 2000, uma amiga minha, vamos chamá-la de Joana, e a sua família se mudaram para uma casa de 4 quartos em Belo Horizonte, MG. A primeira vez que eu a visitei na casa nova, ela me mostrou a casa toda, menos o último quarto do corredor. Depois de mais algumas visitas, achei estranho o fato de ela ainda não me mostrar esse último quarto, e achei estranho a porta dele estar sempre fechada. Eu perguntei sobre ele para ela, e ela me falou que os pais dela não queriam que ninguém entrasse naquele quarto e que ele ficava sempre trancado. Eu achei que eles deviam guardar algum cofre lá e não queriam que ninguém soubesse. Depois disso, nunca dei muita importância para o quarto. Em uma noite, a Joana me pediu para dormir na casa dela, porque os pais dela iam viajar e ela não queria ficar sozinha. Quando eu estava dormindo lá, acordei no meio da noite com vontade de ir ao banheiro. O banheiro ficava no fim do corredor, em frente ao quarto que ficava sempre trancado. Eu tive que andar bem devagar pelo corredor, já que estava completamente escuro e eu não estava vendo nada. Quando cheguei no banheiro, fiquei ali parada por um tempo, procurando pelo interruptor da luz. Então, do nada, eu escutei uma voz, bem baixinha e distante. Fiquei parada lá por alguns instantes, tentando descobrir de onde estava vindo a voz. Parecia que estava vindo do quarto na minha frente, e eu não conseguia entender as palavras, mas dava para ver que era a voz de alguém. Eu sabia que a Joana e eu éramos as únicas pessoas na casa, então achei que podia ser algum ladrão que tivesse entrado pela janela para roubar algo. Fiquei completamente apavorada, e então achei o interruptor da luz e acendi ela, e assim que ela acendeu, a voz desapareceu. Quando olhei, notei que a porta daquele quarto estava um pouco aberta, e então eu corri o mais rápido que eu podia pelo corredor, até chegar no quarto da Joana, e acordei ela. Nem preciso dizer que eu não conseguia dizer uma palavra. Ela tentou me acalmar enquanto eu tentava freneticamente explicar para ela o que eu tinha ouvido. Nós ligamos todas as luzes e procuramos em cada canto da casa, até chegar no último quarto do corredor. Quando tinha ido ao banheiro, me lembrei de ter visto uma fresta da porta daquele quarto aberta, mas agora ela estava trancada. Eu falei isso para a Joana e ela falou que eu devia estar sonhando. O meu coração estava batendo acelerado, enquanto a Joana e eu estávamos paradas na frente da porta. Então eu falei para ela que não era uma boa ideia abrir a porta e que devíamos chamar a polícia. Ela falou que se tivesse um ladrão lá, quando a polícia chegasse ele já teria ido embora. Em seguida, a Joana tentou abrir a porta, mas ela estava trancada. Então nós usamos um cabide na fechadura para conseguir destrancar a porta. Eu perguntei por que os pais dela deixavam a porta trancada, e ela falou que os pais dela não queriam que nenhum dos filhos entrasse lá dentro daquele quarto, mas não disseram o motivo. Depois de meia hora tentando, nós conseguimos abrir a porta, entramos e acendemos a luz. Imediatamente, enquanto eu entrava no quarto, eu podia sentir a minha pele arrepiando toda. O quarto estava completamente gelado, e dava para ver a nossa respiração saindo da boca. O quarto estava quase que completamente vazio e não havia ninguém lá. E também não havia cadeira, cama, mesa, armário, nada, só o chão acarpetado, uma lâmpada no teto.
uma janela e um pedaço estranho de pano amarelo com algumas letras orientais. Depois descobrimos que era chinês vermelhas, posicionado na parede de frente para a janela. Nenhuma de nós duas sabia o que estava escrito. Não somos chinesas. Eu acho que acabamos de ser roubadas. Não tem nada aqui, ela falou. A coisa mais estranha era que a janela estava trancada e não havia sinal de que forçaram a entrada. O ladrão não poderia ter saído pela porta sem que nós o víssemos. Na hora, nós chamamos a polícia e quando eles chegaram falaram que o ladrão poderia ter fugido pela porta da frente. Nós ficamos muito assustadas para ir dormir. Então eu e a Joana decidimos ficar acordadas o resto da noite. Quando era por volta das 6 da manhã, de repente começamos a ouvir um barulho vindo do quarto ao lado do nosso, aquele que estava sempre trancado. Assustadas, nós duas pulamos da cama e ficamos grudadas uma na outra e a Joana agarrou a faca que ela tinha pegado na cozinha. Nós saímos do quarto bem devagar e fomos ver o que era o barulho. Misteriosamente, nós vimos que todas as portas estavam abertas. Nós ficamos ainda mais apavoradas, e ao mesmo tempo ficamos imaginando que alguém tinha voltado para casa, porque de noite nós tínhamos fechado todas as portas. Nós entramos no primeiro quarto, o do irmão dela, e ficamos em choque quando vimos tudo revirado. As roupas dele, as revistas, os CDs, tudo. Ninguém estava lá, mas os posteres na parede estavam todos rasgados, as gavetas estavam no chão e o colchão dele estava jogado no canto do quarto. Os outros quartos estavam revirados do mesmo jeito, e não tinha sido roubo, porque não estava faltando nada. As portas de entrada da casa estavam trancadas e as janelas também. Depois daquela noite, a Joana ficou na minha casa até os pais dela chegarem de viagem. Os pais dela, que eram muito supersticiosos e acreditavam no sobrenatural, falaram para ela a verdade sobre o último quarto do corredor, o qual era para ser mantido vazio e não era para ser perturbado. Eles falaram para ela que o dono anterior da casa tinha se suicidado e teve uma morte dolorosa naquele quarto. Antes de saber disso, eles entravam no quarto, e ele estaria gelado o ano inteiro, não importando a estação. Eles acordavam ouvindo sussurros e uma respiração pesada no quarto e no corredor. Os pais dela, com medo de assustar os filhos, não contaram sobre os encontros sobrenaturais e sobre a história da casa. O irmão mais novo da Joana uma vez acordou sentindo uma mão gelada no rosto dele e às vezes ele acordava com umas manchas roxas e indolores pelo corpo todo, como se tivessem beliscado ele, isso depois que ele pegou escondido a chave dos pais dela e entrou no quarto para ver o que tinha lá dentro. Um monge budista amigo dos pais dela falou que era para a porta ficar trancada o tempo inteiro e não era para ninguém abri-la. De vez em quando ele aparecia lá e colocava os pedaços de pano amarelo na parede do quarto com palavras em chinês, supostamente para dar paz ao espírito. A família dela está na casa até hoje, e tudo fica na paz, contanto que o último quarto do corredor não seja perturbado e a porta fique sempre trancada. Obrigada, papai. Oi, o meu nome é Margarete e eu tenho 19 anos. O meu pai acabou com a própria vida em novembro de 2002. Quando a minha prima me buscou no trabalho aquela noite, eu não queria acreditar que ele sequer pensaria em suicídio. Eventualmente, acabei aceitando a escolha dele, mesmo que tenha machucado tanta gente. Depois da morte dele, fiquei chateada, pensando que ele tinha ido pensando que eu estava brava com ele, ou que não soubesse o quanto eu o amava. Porque tivemos uma briga no dia anterior. Numa noite em abril, acordei no meio da noite e parecia estar em um sonho, mas não estava, estava 100% consciente. Eu não podia me mover, mas vi o rosto do meu pai e ele estava sorrindo para mim. No começo fiquei assustada com medo, mas depois fui ficando mais calma e queria dizer eu te amo, mas não conseguia falar nada também. Então, de repente, consegui mexer o meu braço, apontei para mim, apontei para o meu coração e apontei para ele, como se estivesse falando, eu te amo, com gestos.
E fiquei fazendo isso, então me senti como se tivesse acordado, mas já estava acordada, e podia me mexer de novo. Sentei na cama, mas o rosto do meu pai já tinha sumido. Depois disso, me senti melhor comigo mesma pela morte do meu pai. Sei que vou encontrar com ele de novo algum dia, e sei que já deve ter ouvido isso bastante, mas acho que ele queria me dizer que estava bem, e estou satisfeita por ter tido uma última oportunidade para dizer a ele que o amo. Olhos vermelhos. Na época em que essa história aconteceu, eu tinha 18 anos. Eu e a minha namorada geralmente íamos para uma casa abandonada aqui na cidade para namorar um pouco, mas a polícia local fechou a casa e colocou cercas em volta por causa de vandalismo. Então, na esperança de encontrar outro lugar calmo para os nossos encontros, eu rodei os arredores da cidade e acabei achando um cemitério que estava desativado. Ela não gostou muito da ideia, mas como não encontramos nenhum outro lugar mais calmo, ela concordou em ir para lá. Então nós fomos para lá. Eu entrei pelo que parecia ser a parte de trás do cemitério, não tinha nem cercas. Era muito velho aquele cemitério. Então eu parei o carro no que eu achei ser um bom local. Estávamos nos beijando quando ouvi um barulho. Eu não sabia o que era, mas não estava tão curioso assim, então tentei esquecer do barulho. Mas aí ouvi de novo. Parecia que estava vindo de trás do carro. Eram duas batidas rápidas. Parei de beijar a minha namorada e comecei a prestar atenção. E nada. Quando ia abraçá-la, de novo o barulho. Resolvi sair do carro para ver o que podia ser. Estava frio lá fora, eu podia ver a minha respiração sair da minha boca. Olhei em volta, mas não vi nada e como estava frio, resolvi entrar de novo. Quando estava virando, vi dois olhos vermelhos se mexendo atrás do carro. Fiquei em choque. Eu não podia ver direito por causa da escuridão, mas eu podia ver o suficiente. Era uma criatura parecida com um demônio pequeno e pálido. De vez em quando ele dava dois pulinhos rápidos. Fiquei lá parado olhando aquilo fascinado por quase um minuto. Eu não sabia o que ele estava fazendo ou porquê, mas aparentemente não tinha me visto. Então a minha namorada baixou o vidro, colocou a cabeça para fora e perguntou se estava tudo bem. O bicho notou a voz alta dela e virou para mim, me olhando com aqueles olhos vermelhos cheios de ódio. Ele fez um som parecido com aquele que gato faz quando arrepia todo e mordeu o ar umas 2 vezes. Eles eram pequenos e pontudos. Gritei e tentei abrir a porta do carro. Quando abri, a minha namorada que estava apoiada nela caiu no chão. Ela começou a me xingar, mas eu peguei ela e joguei para dentro do carro de novo. Eu ia entrar quando o demôniozinho pulou em mim. Mas quando devia ter me acertado, ele me atravessou como se eu não existisse. Ele caiu no chão do outro lado e afundou nele. Olhei para o chão por um momento tentando entender o que tinha acontecido. Então entrei no carro e tranquei a porta. A minha namorada nunca viu ele. Ela só ficou perguntando o que tinha acontecido, quando do ângulo que ela estava deveria ter visto tudo. Mais tarde eu perguntei se ela tinha ouvido os barulhos, mas ela também não tinha ouvido nada. Isso tudo aconteceu há 5 anos. Mas ainda, sempre que eu lembro daquela noite e daqueles olhos vermelhos cheios de fúria, sinto calafrios. Os 5,5 acres. Existem locais em nosso planeta que são denominados amaldiçoados, devido aos estranhos acontecimentos que ali ocorrem. O que faria com que um local específico, mesmo sendo uma floresta afastada, seja palco de fenômenos sobrenaturais? Teriam acontecido nesses locais em épocas mais antigas algum fato trágico que provocasse tais acontecimentos, ou seria outro tipo de energia, a qual faz com que criaturas além da imaginação estejam presentes? Eu cresci como uma criadora de gado, em uma típica família de criadores de gado. Os 5,5 acres são parte de uma grande propriedade, 95 acres, que pertence à minha família, onde nós tínhamos os nossos rebanhos. Essa história é sobre 2 experiências, uma minha, e uma do meu enteado J.
Era o começo de maio de 1990. O meu enteado e eu decidimos dar uma olhada pelo terreno para ver como as coisas estavam. Vimos pontes, riachos, as estradas e tudo parecia estar em ordem. Na sequência, nós chegamos perto de uma cerca que tinha no meio da fazenda e ela estava quebrada. Ela beirava uma pequena floresta que ficava na área que mais tarde nós chamaríamos de os 5,5 acres assombrados. Nós dois entramos para ver se não tinha nenhum animal do rebanho perdido lá dentro, e assim que entramos nós notamos que a atmosfera ficou mais pesada. Depois de pouco tempo lá dentro eu comecei a ouvir vozes de crianças que pareciam estar brincando. Enquanto caminhávamos floresta dentro, eu comecei a passar mal e ficar enjoada, muito enjoada. Um pânico tomou conta de mim e o som das vozes das crianças ficaram mais alto ao meu redor. Então eu comecei a correr na direção de Jota. E falei, eu tenho que sair daqui. Enquanto eu corria pela floresta, eu senti que o ataque não era exatamente ao meu corpo físico, por assim dizer, eu sentia que era um ataque à minha alma. Parecia que algo queria rasgar a minha alma ao meio. Finalmente eu consegui sair da floresta e ir para a estrada de terra. Eu estava esperando Jota na estrada, quando ele saiu da floresta e falou que M*RD* foi que deu em você. Eu simplesmente falei para ele que eu estava passando mal e que tinha que sair de lá. Algum tempo depois um dos empregados falou que a cerca onde ficava o gado tinha quebrado e que alguns bois tinham fugido. Então nós nos organizamos para tentar achar os animais e trazê-los de volta. O meu marido, o empregado e o Jota foram para a região onde estava os 5,5 acres. Nós tínhamos marcado de nos encontrarmos mais tarde em um certo ponto. Quando eles apareceram, Jota estava realmente assustado e ele nos contou o seu encontro. Jota disse então que entrou na floresta sozinho para ver se encontrava algum boi lá dentro perdido. Ele se cansou uma hora e sentou em uma pedra para descansar um pouco. Enquanto ele estava sentado lá, ele começou a ouvir vozes de crianças brincando. As crianças pareciam estar perto, mas ele não as via, e ele estava para levantar e ir falar para elas que não deviam brincar na floresta porque era perigoso. Enquanto ele tentava ouvir as vozes e ver de onde vinham, ele viu um pequeno arbusto começar a se mexer como se tivesse alguém correndo em volta dele e viu um graveto levantar no ar e acompanhar os movimentos do arbusto, como se tivesse alguma criança segurando ele. E enquanto isso ele podia ouvir as vozes rindo e falando, tá com você. Agora tá com você. Mas ele não conseguia ver criança alguma. Foi então que ele saiu correndo de lá. Um bom tempo depois, na primavera, Jota e eu fomos no lugar onde ele teve o seu encontro e colocamos 2 gravadores com pilhas novas. Eles estavam funcionando perfeitamente bem antes da gente ir tentar gravar o fenômeno. Os gravadores não funcionavam naquela parte da floresta, então desistimos. A minha impressão é que aquela parte da floresta pode ser um desses lugares onde colunas de energia negativa são emitidas da Terra e essa energia atrai espíritos negativos. Até hoje eu evito chegar perto daqueles 5,5 acres. Os gritos. Esta história se passou no início de minha adolescência. Hoje tenho 30 anos e ainda posso lembrar-me do ocorrido como se fosse ontem. Bem, vamos lá. Nós tínhamos no bairro bons vizinhos. Era na década de 80. Eu e minha família estávamos acostumados com um bom relacionamento com a vizinhança em geral, e tudo era tranquilo e calmo. Mas quando a vizinha da frente, uma senhora muito velha, decidiu se mudar para a casa de seu filho, abriu-se uma vaga para o que nós iríamos considerar como um acontecimento no mínimo surpreendente. A casa da senhora Ana, que havia se mudado, era enorme. Eu e meus irmãos a conhecíamos por dentro porque, vez ou outra, nós a visitávamos junto com minha mãe. Afinal, como bem disse, tínhamos um ótimo relacionamento com todos. Um grande corredor ligava a sala aos 4 quartos da casa, 2 de cada lado, e um grande banheiro ao fundo.
Tinha também um grande quintal com um pé de abacateiro no canto esquerdo. Era uma bela casa. No lugar da senhora Ana, mudaram-se 3 irmãs, Clara, Josefina e Marília. Infelizmente Marília era doente e tinha um mal no estômago, o que minha mãe dizia ser o que hoje conheço como câncer. A pobre Marília sofria muito, e vez ou outra podíamos escutar seus gritos pela noite adentro, gritos de dor. A pobrezinha gritava e urrava de dor. Era espantoso e aterrador, chegava a gelar a espinha e o sangue. O tempo passou, e a pobre Marília ia resistindo à doença, mas os gritos persistiam noite adentro como um lembrete do seu sofrimento e angústia. Muitos vizinhos chegavam a comentar que melhor seria a morte do que ter que suportar tamanho sofrimento. As preces e orações passaram a fazer companhia aos gritos de Marília, e toda a vizinhança pedia pelo fim daquele martírio. Finalmente foi concedido a Marília o descanso que ela tanto merecia. Numa quinta-feira de céu nublado, em que as folhas de outono caíam sobre as ruas e não se ouvia pássaro algum, Marília faleceu. Todos ficaram aliviados pelo fim de seu sofrimento, e todos também imaginavam que seria o fim dos gritos de dor da pobre Marília. Não poderiam estar mais enganados, pois naquela mesma quinta-feira, quando a noite chegou, perto das 23 horas, começou. Primeiro foram gritos esparsos, mas depois os gritos se tornaram ininterruptos e altíssimos. Foi impressionante. Aqueles mais céticos imaginaram tratar-se de alguma brincadeira de algum moleque mal educado, mas pela manhã, para o assombro de todos, viram um enorme caminhão-baú parar à frente da casa das irmãs de Marília. Alguns vizinhos que se aproximaram das irmãs as questionaram do porquê daquela mudança repentina. As irmãs, com os rostos pálidos e um olhar sombrio, voltaram-se para os vizinhos curiosos e disseram: "Por que estamos nos mudando?" "Ora, vocês não ouviram?" Os vizinhos retrucaram: "Ora, meninas, deixem disso, era brincadeira de algum moleque travesso." As moças, por sua vez, disseram: "Pessoal, os gritos saíram do quarto de Marília, e o quarto estava trancado. Aquilo foi como se uma bomba tivesse caído sobre a vizinhança." Os gritos persistiram pelas noites, até que enfim chegou o 7º dia e parou. Até hoje os gritos ecoam pela minha mente, recordando-me de que a vida não é somente esta. E para aqueles que são céticos a respeito de tudo, esperem e parem um pouco para pensar e refletir, pois nem tudo é sólido e palpável como imaginamos. Muitas vezes podemos acordar deste nosso ceticismo por gritos na noite, gritos que não sabemos de onde vêm. E aí, o que achou? Aterrorizantes, hein? Conhece alguma variante dessa lenda? Deixe nos comentários a sua opinião e se tiver histórias, relatos ou sugestões, fique à vontade para deixar nos comentários ou enviar por e-mail. A palavra secreta de hoje é gritos. Comente ela para eu saber que você ficou até o final. Até o próximo vídeo.